Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um programa onde a gente procura aqui mostrar para vocês a importância de ser seletivo. Nós focamos aqui em notícias sobre economia, bolsa de valores, o mundo dos investimentos. E demonstramos que a gente precisa ter muito cuidado a uma tsunami de informações, de conteúdos na mídia tradicional, na internet, nas redes sociais, e a gente precisa administrar bem o nosso tempo. Porque o tempo passa, não volta mais. O tempo perdido não pode ser reaproveitado. Portanto, use bem o seu tempo, use ele com inteligência para tirar coisas que podem ser importantes para as suas decisões na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida enquanto investidor. Começamos o programa de hoje falando que o Federal Reserve vem sinalizando que está atento ao que está acontecendo na economia americana e procurando fazer os ajustes necessários nessa caminhada, né? Então o Federal Reserve ele vem dizendo que pode subir a taxa de juros dos Estados Unidos a partir de 2023. Vamos lembrar que ela está em 0,25% ao ano. E, na verdade, o banco está avaliando como está a economia nesse pós-pandemia e os setores mais machucados, menos machucados, as questões relacionadas ao mercado de trabalho e fazendo os ajustes necessários para que a economia volte, vamos dizer assim, aos trilhos, reduzindo toda a margem de danos que foi provocado nos diversos segmentos da economia americana. Então, embora esse tom tenha sido um pouco mais animador com relação à postura do Federal Reserve, a palavra transitória vem sendo utilizada por Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, para se referir à inflação, que atualmente tem causado um certo desconforto em alguns setores da economia. Parece claro que cresce a preocupação quanto às condições monetárias mais frouxas, vamos dizer assim, e as consequências dessa política nos ativos de uma forma geral. Os especialistas na área econômica afirmam que esse olhar mais preocupado, vamos dizer assim, por parte do Federal Reserve com relação à pressão de custos, como mão de obra e o menor desemprego, deixam o mercado um pouco mais volátil nas questões aí relacionadas ao curto prazo. Mas, mesmo que haja essa volatilidade de curto prazo, as expectativas continuam sendo de uma retomada da economia mais forte e que todo esse impacto causado pela pandemia tende a ser diluído ao longo dos próximos meses, por conta dessa retomada mais forte da economia, o que a gente chama de recuperação em V do mercado americano. Bom, outra notícia vem aí do bilionário Richard Branson. Ele acaba de voar esse final de semana para o espaço em sua nave, a Virgin Galactic, e conseguiu retornar em segurança. O lançamento do foguete VSS Unity em alta altitude no domingo marcou o 22º voo de teste da Virgin Galactic com seu sistema Spaceship Two. E a quarta missão tripulada que vai além da atmosfera terrestre. Essa notícia saiu no canal Reuters. O britânico bilionário, Richard Branson, voou no domingo a mais de 80 quilômetros acima do deserto do Novo México a bordo de sua espaçonave, a Virgin Galactic, e voltou com segurança no primeiro teste com a nave totalmente tripulada no espaço. Foi um marco simbólico para o projeto que se iniciou há 17 anos. Branson, um dos 6 tripulantes da Virgin Galactic presentes no voo, elogiou a missão como pioneira nessa nova era do turismo espacial, com a empresa que ele fundou se dizendo pronta para iniciar as operações comerciais no ano que vem. O sucesso da empreitada também deu ao extravagante bilionário o direito de se gabar
em uma rivalidade que ganhou grande atenção do público entre ele e o também bilionário Jeff Bezos, magnata da Amazon, que espera ser o primeiro a voar para o espaço na nave de sua própria companhia. Então temos aí notícias dessa nova corrida espacial, mas isso tudo também tem muito a ver com inovações, com tecnologia, com turismo, com outras questões que também são importantes para o desenvolvimento de outros setores da economia americana e que de alguma maneira também sinaliza para novas oportunidades de investimentos, enfim, é sempre importante a gente estar olhando no que acontece nessa área aí da tecnologia. Outra informação que eu queria trazer para vocês, a Oi corrigiu o balanço financeiro, reduzindo o prejuízo no primeiro trimestre. Uma nota técnica da Oi, divulgada no dia 7, ela apresentou uma retificação no seu balanço financeiro do primeiro trimestre. Com as mudanças, o prejuízo líquido de 3,508 bilhões entre janeiro e março foi corrigido para 3,041 bilhões. Essa reapresentação decorreu da necessidade de correção das despesas e custos com depreciação dos ativos não circulantes, que pertence ao grupo de ativos classificados como ativos mantidos para venda, que não foram cessadas durante esse período e deverão permanecer assim até a conclusão das operações, afirmou a Oi no seu comunicado ao mercado. Então, tivemos aí esse ajuste técnico no balanço do primeiro trimestre da empresa, certo? Bom, essas notícias foram as que mais chamaram atenção nesses últimos dias, mas ainda eu queria comentar o atraso falamos ontem, né? O atraso da tramitação do processo do leilão do 5G no Tribunal de Contas da União. Esse atraso, considerando as questões históricas da burocracia brasileira, não nos surpreende. É o normal da burocracia brasileira, esse tempo ad eterno em que os nossos burocratas lidam com as questões que deveriam ser resolvidas se fosse iniciativa privada em 30, 60 dias, mas no setor público isso se arrasta por 6 meses, 7 meses, 1 ano. Essa é a prática do segmento público versus o desempenho do privado. Mas o que nos salta aos olhos aí é a questão que a Anatel e o CAD atrelaram os seus pareceres sobre a venda da Oi Móvel ao leilão do 5G. Então isso é preocupante, porque podemos ter aí agora uma demora de 75 a 90 dias a partir do início de julho. Então estamos falando aí em ter uma definição do TCU por volta de outubro, certo? Por volta de outubro, início de outubro. E esse processo aí depois ainda vai se arrastar um pouco se o parecer for positivo, se exigir mais algum ajuste, vai demandar mais algum tempo. Então, de outubro, esse leilão pode cair para novembro e, num cenário ainda mais pessimista, pode ficar para o ano de 2022. Em sendo assim, a Anatel e CAD precisam se desconectar dessa temática e precisam se manifestar com relação à venda da Oi Móvel, independente do leilão do 5G. Caso necessário, eles fazem ajustes a partir do resultado do leilão. Mas acredito que eles precisam cortar esse vínculo e apresentar as suas manifestações. Os acionistas da Oi podem colaborar, batendo na porta das duas agências, da Anatel e do CAD, pedindo que eles apresentem as suas manifestações, que tenham a sensibilidade para que esse assunto seja dada a devida atenção e a devida celeridade, porque não pode ficar com argumentos
de que estão dentro do prazo. Porque é aquela coisa, o paciente quando está na UTI, se você demorar demais, o paciente morre. Então você precisa ter o bom senso e o discernimento para ajudar o paciente a sair da UTI. Então é isso que eu acho que o CAD e a Anatel precisam entender nesse momento. E se tiverem dificuldade de entender, eu acho que uma pressão ajuda. E fica aí o convite para que os acionistas da Oi o façam junto à Anatel e junto ao CAD. Bom, esse foi o nosso café de hoje. Fiquem com Deus, deixem um like e até a próxima. Tchau.